Olá, maravilhosos! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabe qual é a diferença entre crenças limitantes e crenças abundantes? Vitória da luz, vitória da luz, vitória da luz. Se tu não crer, espera pra ver. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ju Fronza, eu sou mentora de alma, sou terapeuta holística, sou mestre e prof Reiki, sou prof de leitura de registros akáshicos também. Eu desenvolvo há mais de 10 anos todo um processo para poder ajudar as pessoas no despertar da consciência e para todos poderem ter uma vida mais leve, feliz e próspera nessa nova era que se inicia. Então vamos para nossa aula? O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre crenças limitantes. Parece que chega a ser até meio ridículo, meio óbvio, né? Porque limitantes e abundantes é totalmente o oposto. E sim, realmente é totalmente o oposto. Mas qual é a grande diferença em ter crenças limitantes e crenças abundantes? Mas primeiro de tudo, o que são as crenças? As crenças, na verdade, elas são pensamentos que a gente adquire ao longo da nossa história e isso causa a forma como a gente vai lidar com as situações da nossa vida. Então, por exemplo, lá na infância, tu ouviu alguma coisa que os teus pais falaram, que a tua família falou, que os teus vizinhos falaram, que os teus tios falaram, que teus primos falaram, enfim. Você ouviu ou você viu, tá? Palavras, cenas, situações. Isso gerou uma conexão em ti e isso fez com que ficasse registrado, gravado no teu inconsciente. Então, por isso que é muito importante a gente falar e saber sobre as crenças, porque a maioria delas está gravada inconscientemente. Então, se a gente não faz ideia sobre o que isso significa, o que isso faz na nossa vida, não sabe as crenças que a gente possui, a gente não vai conseguir melhorar os nossos resultados nas nossas vidas, tá? Então, por exemplo, as crenças limitantes geralmente são crenças negativas, são crenças que não nos ajudam a evoluir, são crenças que nos paralisam, né? E a gente tem várias delas que a gente inclusive pronuncia diariamente sem nem se dar por conta, sem nem perceber. Então, assim, todas as palavras têm poder. A verbalização da palavra, a vibração que a palavra provoca no universo tem grande poder e tem grande poder sobre as nossas vidas. Então é muito importante esse tema. E as crenças abundantes são as crenças que nos elevam, são as crenças que nos melhoram, são as crenças que nos motivam, são as crenças que nos levam, nos dão um up para nossa vida, tá? Então, eu separei algumas dessas crenças hoje e eu vou falar aqui pra vocês, eu vou listar algumas delas. Então, assim, já pega um papel e uma caneta aí pra te anotar, tá? Essas crenças e as que tu identificar, principalmente as que tu identificar, tá? Por exemplo, assim, eu já escutei alguma vez essa frase na minha vida. Escreve, porque se tu já escutou alguma vez, e pior ainda, se tu fala essa frase no teu dia a dia, pode ter certeza que são crenças que estão te limitando, que não estão te deixando crescer e evoluir e ter melhores resultados na tua vida, tá? Então pega um papel, uma caneta e anota. Eu vou falar uma por uma de forma bem pausadamente, bem tranquila aqui, tá? E daí vocês anotem. Mas assim, antes de eu falar pra vocês essas frases, pra vocês identificar algumas crenças aí de vocês, eu quero contar pra vocês como foi que eu descobri que eu tinha muitas crenças limitantes. Eu comecei a participar de treinamentos, de vivências, para poder trabalhar o meu desenvolvimento como pessoa e também ajudar outras pessoas. E foi ali num desses treinamentos que me falaram para ler o livro Os Segredos da Mente Milionária. Para vocês terem ideia, as minhas crenças com relação a dinheiro eram tão grandes que eu inclusive não quis ler esse livro. Eu escutei, entendi que era importante, mas eu fiquei não querendo ler o livro porque as minhas crenças eram muito grandes com relação a isso. E eu pensava assim, por que eu vou ler um livro
que fala sobre os segredos da mente milionária, sendo que essa palavra milionária é algo muito distante. Eu não conseguia me ver ganhando muito dinheiro, me ver como alguém milionário. Então, por que eu ia querer ler um livro que me ensinasse sobre isso? Entende? Era algo muito distante para mim. Então, foi que eu acabei com o tempo desenvolvendo outras habilidades e entendendo a importância desse livro. Fui lá ler. Na verdade, eu não li, eu ouvi o audiobook, tá? Então já fica uma dica aí pra vocês, quem não tem muito tempo às vezes de parar pra ler ou não gosta muito de ler, tem muitos audiobooks hoje em dia que são valiosíssimos, tá? Então, eu comecei a ouvir esse livro. E conforme eu ouvia ele identificava, né? Ele falava, se você já ouviu isso, né? E eu comecei, nossa, eu já ouvi isso, nossa, eu já ouvi isso, nossa, eu já ouvi isso, nossa, total, falo isso todos os dias. E daí, então, me caiu a ficha, eu percebi que eu tinha muitas crenças limitantes e muitas com relação ao dinheiro, né? Porque esse livro ele é mais focado nisso. Mas existem crenças, não só de dinheiro, sobre relacionamentos, sobre nós mesmos, sobre questões de vida, enfim, são várias as crenças limitantes que a gente acaba adquirindo ao longo da nossa história, tá? Então, por exemplo, quando eu falar pra vocês sobre essas listas, eu vou mostrar pra vocês duas das que eu tinha muito fortes dentro de mim, que eu tive que trabalhar, né, como pessoa, obviamente, pra ter melhores resultados na minha vida. E daí, por exemplo, o que acontece quando a gente tem essas crenças, tá? E a gente não identifica elas, inconscientemente, a gente acaba criando compensações delas nas nossas vidas. E isso pode causar grandes transtornos e dificuldades pra gente caminhar aqui. Então, vamos por partes. Então, assim, quando a gente tem essas crenças limitantes que estão inconscientes e a gente não sabe, elas podem gerar muito sofrimento nas nossas vidas. Não só a dificuldade, né, de conseguir ter melhores resultados, algumas metas que a gente gostaria de alcançar, mas muito sofrimento. Porque a gente acaba adquirindo algumas regras e suposições, tá? E isso, então, nos rouba também muita energia no nosso dia. Entendam que pessoas diferentes pensam de formas diferentes sobre a mesma situação, justamente porque cada pessoa teve uma história, né? Cada pessoa teve uma interpretação da sua própria história, do que viu, do que ouviu, tá? Então, isso é tudo bem complexo, né? Eu sei. Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhar isso tudo para poder melhorar. Porque pensa, né, gente? A gente está com praticamente 8 bilhões de pessoas nesse mundão afora. É óbvio que é impossível todo mundo pensar igual, tá? Porém, decifrar quais são as nossas crenças limitantes faz com que a gente possa dar um salto quântico realmente nas nossas vidas. Então é realmente muito importante esse tema e saber, né, como identificar e saber observar, saber aceitar, que é muito importante, né, praticar também o perdão com relação às crenças que a gente já utilizou, poder transmutar e ressignificar tudo isso para daí a gente começar a ter bons resultados. Então as crenças, elas implicam entendimento das pessoas com relação a si mesmas, ao mundo, ao futuro. Então, assim, o mais importante é o presente. Se não soubermos trabalhar o nosso presente, se não soubermos como agir nesse nosso grande presente do momento, né? Como vai ser esse nosso futuro? Porque o nosso futuro depende do nosso presente e um pouco também do nosso passado. Mas a gente vai falar isso em outras aulas também. Então vamos lá para algumas crenças. Anota aí. Eu sou incapaz. Eu não presto para nada. Ou pode ser também tudo que eu faço não presta. Eu não me encaixo. É como se eu fosse, sei lá, um peixe fora d'água, sabe? Quando a gente tem sempre esse sentimento que não tá se encaixando em alguma coisa, em algum lugar, com aquelas pessoas. Eu não sou uma pessoa interessante. Eu não faço nada direito. Eu sou inseguro. Ou eu não tenho controle sobre a situação ou sobre as coisas. Eu sou uma pessoa fraca. Sou vulnerável. Eu sou um fracasso. Eu não sou tão boa quanto as outras pessoas. Ninguém vai gostar de mim. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho valor. Ou eu não presto. O mundo é um lugar muito perigoso. As pessoas são traiçoeiras. Não se pode confiar no ser humano. O dinheiro é sujo. Ou as pessoas que têm dinheiro
são falcatruas, são pessoas não confiáveis ou passaram a perna em alguém para conseguir ter esse dinheiro. Alguma dessas frases aí ressoou contigo? Fez sentido para ti? Tu já ouviu ou tu pensa assim? Muito cuidado. São crenças altamente limitantes. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar sobre crenças que eu já tive? Então vamos lá. Uma das frases que mais ressoava comigo na época que eu comecei a buscar informações sobre as crenças limitantes é o eu não sou boa o suficiente. Então o que a gente cria como regras e suposições com relação a isso? Ah, eu nem vou tentar fazer isso, né? Ou fazer algo novo, porque eu não sou boa o suficiente, então nem adianta tentar. Nem vou tentar, porque né, não vai dar certo mesmo, então melhor não tentar. Então, a gente cria uma compensação, vocês entendem? Então, eu nem vou tentar ousar em algo novo, né? Porque isso realmente não vai dar certo. Vou evitar fazer algo diferente, vou evitar me expor. Então, a gente pensa muito sobre isso. E daí uma frase, então, que me ensinaram. Antes feito do que perfeito. Depois que eu entendi, inclusive, que um dos maiores medos dos seres humanos é o medo do que os outros vão pensar dele. Pensa bem sobre isso. E esses dias eu assisti um filme, que eu não vou lembrar o nome agora pra falar pra vocês, mas dentro do filme, a pessoa ela tinha muitos medos. E uma das frases que ela falou no filme que me chamou muita atenção foi ela olhar pra uma grande amiga dela e dizer assim: eu não sou boa o suficiente, então eu não vou tentar fazer isso, porque vai dar errado. E a amiga dela olhou pra ela e falou assim: tá bom, mas e se der errado? Simplesmente deu errado, né? E por causa disso, ela acabou então começando a tentar fazer as coisas. E aí ela teve os seus resultados e foi incrível e maravilhoso, ela super se superou. Então vocês entendem que a gente cria os nossos moldes mentais de acordo com o que a gente pensa e de acordo com o que a gente viu, tá? E isso molda toda uma realidade pra gente. Então pensa, a gente sabe apenas sobre... A gente viu aqui apenas sobre essa crença. A gente identificou algumas, mas viu apenas sobre uma crença. A gente tem muitas crenças, né? Então assim, a gente precisa aos poucos ir trabalhando e descobrindo o que é que tá nos limitando. E isso geralmente tá lá na nossa raiz, tá lá na raiz do problema. Tá bem relacionado à nossa infância, né? Como era a nossa família, quais eram as crenças que a nossa família vinha adquirindo ao longo de tantos, às vezes milhares de anos, né? Como é as crenças coletivas, né? Porque a gente é inserido, então, dentro da escola, né? Dentro dos grupos de amizades. Então, as crenças coletivas e as crenças familiares são muito fortes e enraizadas nas nossas formas de pensamento. Olha essa crença aqui, então, que legal, que eu sei que muitas pessoas vão identificar aí. Ah, todo homem é galinha. Ou nenhuma mulher presta. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Isso é muito forte dentro da nossa sociedade. Mas pensa bem, olha as regras e suposições que a gente cria com relação a essas duas crenças. Ah, eu nem vou me relacionar, vou evitar me relacionar pra mim evitar de sofrer. Não é mesmo? A gente tentando se proteger, a gente se sabotando muitas vezes. Então essa é uma estratégia compensatória, onde a gente evita se relacionar pra gente se proteger, pra gente não sofrer. Evitar conhecer pessoas e se relacionar com elas. Isso pode ser não apenas com pessoas com relacionamentos amorosos, e sim também com pessoas, né, que a gente poderia fazer amizades, tanto no trabalho quanto no meio social. Então, por exemplo, eu também tinha essas crenças. Essa crença é uma crença geral de toda a nossa sociedade. E eu tive que fazer muitos trabalhos internos meus para conseguir, então, destravar isso e mudar essa forma de ver, né, e de como construir esse novo pensamento dentro de mim. Tá? São processos, como tudo nessa vida, são processos, às vezes lentos, a gente precisa ter paciência para conseguir ir desenvolvendo tudo isso dentro de nós. Então, quer ver um exemplo que eu vou dar pra vocês de superação minha com relação àquela crença do que eu não sou boa o suficiente? Porque eu acabava usando o não sou boa o suficiente para várias coisas, e uma delas era palestrar para pessoas, né, para um grande público. Eu, quando era mais nova, fui modelo, fiz teatro, então era bem tranquilo me posicionar dessa maneira, porém não falar para o público sendo eu como Juliana, falando os meus conhecimentos, falando sobre as minhas verdades,
né? Quando eu cantava uma música ou eu participava de um teatro, eu estava interpretando um papel, isso estava tranquilo. Agora, quando eu tinha que me expor como Juliana, como, né, como a consciência que eu tinha, isso pra mim foi um grande desafio. E eu ficava então dizendo, não vou dar conta, isso não é pra mim, eu não consigo, né? Eu não consigo é muito forte também, essa crença é muito forte dentro da gente. Então foi que os meus mentores também na época me ajudaram. Então, com o tempo que eu fui identificando essas crenças e fui transformando elas dentro de mim, eu consegui me superar. Então, eu fiz várias palestras, já participei no palco com grandes mentores meus, inclusive, e hoje estou aqui, ó, nessa telinha, de frente a frente com vocês, né, fazendo várias lives pela internet também, ao vivo. Então, aos poucos a gente vai se transformando. Um exemplo, ó, que eu lembrei agora de uma aluna minha. Ela tinha muita dificuldade, ela não conseguia passar na prova para tirar a carteira de motorista. Ela queria muito tirar, né, poder, ela tem filhos, então ela queria muito poder andar de carro, né, para resolver coisas da vida dela, e ela não conseguia passar na prova e não conseguia tirar a carteira. Então, com o tempo, ela conseguiu identificar as crenças dela, ela fez as técnicas que eu já ensinei e ela conseguiu passar. Assim, depois de 3 dias, ela foi lá, fez a prova e conseguiu passar. Ela até, inclusive, gravou um depoimento porque ela ficou extremamente feliz com o resultado dela. Então, a minha experiência com o curso da Ju foi maravilhoso. A Ju é maravilhosa, né? O curso é fantástico. É um tudão de tudo mesmo. Então, para quem entende sobre o assunto, ele é maravilhoso. Para quem não entende nada, que era o meu caso, ele é ótimo também, porque ele vai te levando, a Ju vai te levando para vários caminhos e vai te mostrando desde o início do curso até a conclusão ali. É super leve, é muito divertido, é muito tranquilo. Eu fiz o curso, eu estava tentando tirar a carteira, né? Estava tentando várias vezes, fiz várias vezes a prova e não conseguia passar. Ia lá, fazia tudo e não dava certo. Então eu sempre chegava muito nervosa para fazer a prova. Fiz o curso no final de semana e a minha prova era na terça-feira. Fui na terça, muito diferente. Já acordei de manhã, diferente dos outros dias, assim, bem mais tranquila. Apliquei as técnicas que a Ju ensinou também. Cheguei lá, fiz a minha prova muito tranquilamente e passei. Então eu senti toda a diferença no dia da minha prova da autoescola. E em outros setores da vida também que eu apliquei as técnicas que eu aprendi com o curso. Então, o curso é fantástico, eu super indico. Vira e mexe, eu vou lá, fiquei com a gravação do curso, vou lá e faço de novo. E sempre que eu faço, eu vejo coisas que eu não vi ainda e vou aplicando e sempre tem um resultado muito bom. O curso é fantástico. E não só o curso, mas a Ju em si é uma pessoa muito especial. Eu faço com ela as meditações, a roda de meditação, e as experiências são sempre fantásticas. Já fiz a leitura dos registros e foi surpreendente, porque foi minha primeira experiência com a Ju, foi a leitura dos registros. E ela não me conhecia e foi surpreendente o resultado. E até hoje eu vejo reverberar coisas que apareceram nas leituras. Então, é especial. Quem tiver a oportunidade de fazer é fantástico mesmo. Tem uma outra, também aluna minha, que ela tinha dificuldade em gravar vídeos, né? E ela queria ter um canal de YouTube, né? Ela ia ter que se expor muito nesse canal de YouTube. Ela queria ensinar sobre alimentação saudável, sobre a informação do veganismo, né? E hoje ela já tem esse canal e ela consegue fazer os vídeos dela. Então, assim, uma grande superação também, depois de identificar algumas crenças que ela tinha e transformar elas. Então, assim, Ju, mas e se eu não conseguir identificar, né, essas crenças, se eu não der bola pra isso, não identificar as crenças e continuar seguindo a minha vida normal? Vai ficar estagnada, não vai conseguir passar de fase, porque a gente precisa transformar as nossas crenças limitantes em crenças abundantes pra gente conseguir ser realmente seres incríveis e maravilhosos do jeito que a gente veio pra ser, do jeito que a gente merece ser. A gente poder alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, ser abundante de todas as formas na nossa vida, ser essência, né? Se conectar de verdade com a nossa essência. Isso faz grande diferença na nossa vida. Um grande mentor que ensina de forma bem interessante sobre as crenças limitantes é o Dr. Proctor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas tem alguns vídeos aí. Ele é um mentor americano e tem alguns vídeos traduzidos pela internet. Então seria legal também você buscar mais informação sobre isso. Porém, dentro da nossa aula
da nova era do despertar. Eu vou trazer mais informações sobre isso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e vocês vão ter uma outra visão sobre outros fatores que vai ajudar muito vocês com relação às crenças limitantes. Então agora que você já identificou, quem sabe, alguma crença aí dentro de você, você já percebeu que algumas vezes você sentiu medo, sentiu raiva ou sentiu vergonha de fazer algo na sua vida, algo que você sentiu que realmente te limitou, né, que não te deixou explorar o seu maior e melhor potencial devido a algum pensamento que você tinha dentro da sua cabecinha? Conta pra mim, escreve nos comentários e já aproveita, ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para te não perder nenhuma das próximas aulas. Então chegamos no fim da nossa aula, mas fica tranquilo, porque vamos ter muitas outras aulas que vamos publicar aqui pra vocês. E se tu não ativou ainda o sininho, tô falando, ativa o sininho aí pra te não perder nenhuma aula do aquecimento pra nova era do despertar, que vai ser muito especial, muito bacana. E se você ainda não se inscreveu, ó, te inscreve no link que tá na bio e vem comigo. Um beijo de luz e até mais!